Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Já quero, desde já, também prestar o meu agradecimento, né? Agradecer todas as mulheres. Domingo é o Dia Internacional das Mulheres. E que Deus, assim, continue abençoando a todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres do mundo inteiro. Não é? Deus abençoe todas as mulheres e continue sendo assim uma bênção, né? Nos seus atos, nos seus afazeres e também na presença de Deus. Muito bem. E a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre Noemi. A Noemi e a Ruth estarão representando nessa mensagem todas as mulheres do mundo inteiro. Então, escolhemos a Noemi para a representação das mulheres. Muito bem. Iniciando a mensagem, nós vamos ver, louvado seja Deus, Ruth, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, né? Antes de nós lermos o texto, eu queria falar primeiro, porque Ruth vem de Belém e ela, a saída dela de Belém, e indo morar em Moabe. E como era Belém antes, na época, no tempo de Elimeleque e Noemi. Elimeleque é o marido da Noemi. Então, olha bem, no tempo de Elimeleque e sua esposa Noemi, Belém era uma pequena aldeia agrícola na Judéia. Belém era conhecida como Casa do Pão. Casa do Pão, ou Eufrata, que quer dizer fértil. Muito bem. Ficava situada em uma região montanhosa. Durante o período dos juízes, a cidade enfrentou uma prova. Enfrentou uma grave crise econômica e fome, levando a família a emigrar, mudar-se para Moabe, destacando um contraste entre a família e emigrar para Moabe. Olha que contraste.
a casa do pão, nome da cidade de Belém. Olha que contraste, né? A casa do pão. Belém era chamada como a casa do pão. E nos dias de Elimeleque, eles precisaram emigrar, ir para outro lugar para ganhar o pão, para sobreviver, por causa da fome que estava na casa do pão, que estava em Belém. Então nós vemos que contradição, né? Contraste, né? Muito bem. E nós vemos que um contraste, né, entre o nome da cidade e a escassez, né, a dificuldade com que eles passavam ali na casa do pão. Precisam sair fora da padaria lá para poder comer pão, né? Para não ver que na casa do pão ali, que era Belém, não tinha comida, né? Foi uma grande fome. Muito bem. A casa do pão, a ironia histórica da história é que Belém, que significa casa do pão, não tinha pão suficiente, forçando a saída de muitos moradores. Foi só Noemi e a família de Elimeleque que saíram de lá, não. Foram muitas famílias. Mas nós vamos pegar na casa por Elimeleque e Noemi, porque eles saíram, né, com os seus 2 filhos e voltaram sozinhos. E veja a outra coisa, como que Deus opera. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão passou por essa mesma situação, que houve uma grande fome, não é? Houve uma grande fome ali eu não anotei aqui, Gênesis 12, versículo 10. Naquele tempo, que já fazia 10 anos que Abraão tinha chegado em Canaã, que Deus vai até o lugar que eu te mostrarei. Abraão tinha chegado a Canaã, já fazia 10 anos, e houve uma grande fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para viver ali como estrangeiro por algum tempo. Então, na época de Abraão, quando ele saiu da terra dele, de Uz, e veja, quando ele chegou em Canaã, depois de 10 anos, teve uma grande fome que ele precisou emigrar também para o Egito. E lá ele estava perdendo também a Sara, sua esposa, como Noemi perdeu o marido dela lá. Mas só que Abraão estava perdendo para Faraó, né? Muito bem, não é o caso. E veja, mas só que quando Abraão voltou para a terra, ele voltou riquíssimo. No capítulo 13 de Gênesis, versículo 1 e 2, se não me falha a memória, nós vemos que ele voltou riquíssimo de lá. E Noemi, que também partiu com a família lá, ela voltou pobre, mais pobre ainda, e ainda perdeu o esposo e os 2 filhos, Marlon e Quilion, né, os seus filhos, e o seu marido Elimeleque. Os 3 morreram. E deixou as 3 mulheres viúvas. Então nós vemos, Abraão foi para o Egito por motivo da fome, voltou riquíssimo.
Elimeleque e sua família, e sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Marlon e Quilion. E os 3 morreram lá em Moabe, e ela voltou mais pobre ainda e perdeu ainda o que levou. E vejam, e todos eles, não foram, nenhum dos 2 foram por rebeldia, não. Foram por uma permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Deus tem os seus planos. Muito bem. E nós vamos, então, louvado seja Deus, que diz assim, glória a Jesus. Vamos iniciar então, dizendo assim, não é? Que só mais um detalhezinho. Por que Belém era chamada de casa do pão? O significado hebraico da palavra Belém é geralmente dado como casa do pão. Portanto, foi terrena, casa do pão. É uma casa terrena, né? Que o pão vivo desceu do céu, conforme João 6,51, né? Que Jesus falou, eu sou o pão vivo que vem do céu, né? Que desce do céu. Então nós vemos, é por causa disso que, né, Belém também era chamada de Efrata, que significa frutífera, né? Louvado seja esses detalhes que eu queria assim mostrar assim para os irmãos. Muito bem. No capítulo 1 diz assim, nos dias em que os juízes governavam Israel. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Repetindo. No dia em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Foi por isso que um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e 2 filhos. Moabe, ele é uma nação formada de Ló, veio de Ló. Ló teve relações com suas 2 filhas. A primeira filha deu à luz, nasceu Moabe e Amon, né? Amon. Então essas 2 nações, né? E Moabe e Ló era filho do irmão de Abraão, filho de Arã, o nome do pai de Ló. E quando ele morreu, Arã morreu, pai de Ló, o Abraão assumiu a paternidade do sobrinho e criou o menino, né? E a história daí depois vocês conhecem, né? Louvado seja Deus. Só para os irmãos saberem que Ló, né, era primo de Isaque. Eles eram primos. O pai dos 2, Abraão, era irmão do pai de Ló. Então os 2 filhos, o filho de Arã, que é Ló, e o filho de Abraão, que é Isaque, eles eram primos legítimos. Então vejam que depois veio os filhos de Ló, que foi Moabe e Amon, não é? E o filho de Isaque
era, louvado seja Deus, era Israel e Edom, que é de Saul. Né? A nação de Edom foi formada por Esaú, irmão gêmeos de Isaac. Então, Amon e Moabe, né? Eles são irmãos, filho do mesmo pai que é Ló, e mais um com cada filha, né? O Amon é filho de uma filha de Ló, com Ló, e Moabe é filho de outra filha de Ló, com Ló. Muito Ló sendo pai. Ele era pai e avô dos meninos. Muito bem. Isaac teve também dois, que foi Israel, que foi Jacó, e Esaú. A nação de Israel veio de Jacó e a nação de Edom veio de Esaú. Então, as quatro nações são primos. Né? As duas nações lá são irmãs, né? E também aqui Israel e Amon são primos. Todos eles são primos, né? De primeiro grau. Muito bem. E então nós vemos que o homem chamava Emelec e a sua esposa Noemi. Louvado seja Deus. Muito bem. Muito bem. Eu vou repetir o versículo primeiro para ficar bem introduzido. Bom, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Foi por isso que um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo sua esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimelec e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Muito bem. Malom e Quilion, louvado seja Deus. Ali. Muito bem. Versículo 3. Elimelec morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Assim que eles chegaram lá, passou alguns meses, ele morreu, deixando Noemi viúva. Mas olha, nós vamos ver a qualidade da mulher. Chegar em terra estranha, deixou seu lar, por causa da fome, mas ela deixou o lar, mas não deixou Deus. O mesmo Deus que ela servia em Israel, ela servia lá em Moabe. Olha, muito importante isso. E os 2 filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamava Ruth e Orfa. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, em Moabe. Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então nós vemos a dificuldade que ela começou a enfrentar. A dificuldade que ela começou a enfrentar. Então nós vemos que ela e Ruth é tipo da igreja que Deus quer. Fiel. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Noemi e a Ruth representaram a igreja de Cristo.
A igreja de Cristo. A palavra de Deus diz, olha bem, Apocalipse 2, versículo 10. Não tenha medo o que está prestes a sofrer. Ouçam, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. E vocês terão aflições durante 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Noemi passou por esse processo. Mesmo diante da morte, rodeando o seu lar, rodeando você, te ameaçando. Permaneça fiel, eu te darei a coroa da vida. É isso que Deus quer da sua igreja. Noemi e Ruth foram um exemplo de fidelidade. A morte chegou, bateu na sua casa, deixou as 3 mulheres viúvas em terras estranhas. Falando de Noemi, Ruth e Orfa era de lá. E vejo, deixou 3 mulheres viúvas. Então nós vemos que ela permaneceu fiel. A Bíblia não mostra nenhum deslize que ela cometeu. E veja o exemplo que ela passou para sua nora. Veja como a sua nora se apegou à sua sogra. Por causa do exemplo que ela deu. Com toda aquela dificuldade em terras estranhas. Que o povo adorava um outro Deus. Mas ela permaneceu fiel. Deu exemplo de quem era Deus de Israel. E olha que a fome batia lá em Israel por causa da rebeldia. Por causa da rebeldia. Deus o ameaçava, punha todo Israel à prova por causa da rebeldia. Então nós vemos, louvado seja Deus, quando Belém estava ali passando fome, foi só ali, porque a região era pequena. E outra, Moabe ficava a 20 quilômetros de distância. Eles viajaram a pé. Não era tão longe. Faça uma ideia de onde você mora, põe 20 quilômetros distante. Era a cidade de Belém até Moabe. Aonde eles foram morar. 20 quilômetros. Faça da onde você mora, ponha 20 quilômetros e vê a distância que eles foram. E veja que no lugar estava sem chuva, no lugar estava seca, não tinha plantação, não tinha colheita, e 20 quilômetros estava florido. Era um outro país, era divisa de outro país. E vejam a provação, como que eles foram provados. Então nós vemos, louvado seja Deus, que as 3 mulheres, né? Noemi e as 2 noras, Orfa e Ruth, estavam viúvas. Os seus maridos tinham morrido. E Noemi, a israelita, estava morando num país pagão. Então ela resolveu voltar para casa. E a nora queria ir com ela diante do protesto de Noemi. Então veja que Noemi, ela soube que Deus
mandou chuva, começou a abençoar a colheita ali na região de Belém, na terra de Noemi, e ela soube disso, não é? E ela soube disso. Mas antes de nós entrarmos nesses detalhes, ainda mais da provação, olha, ela estava em prova. E nós vemos que Provérbio capítulo 17, versículo 3, a prova que Noemi estava passando. Em Apocalipse 2:10 foi dito, né? Que o diabo tal, né? Mas daqui tá, só para fazer uma demonstração. Provérbio capítulo 17, versículo 3, olha, o crisol é para provar a prata. Quando a prata vai ser lapidada, ela tem que pôr um grau de caloria, mais de 2.000 ciclos de caloria. E ela é colocada em um crisol. O crisol é uma bacia, é uma panelinha de, uma panelinha que suporta a caloria do fogo. Então, põe ali, põe a prata em cima ali do crisol, na bacia, e põe a caloria ali de 2.000 ciclos de caloria, né? Para purificar a prata. Olha a temperatura que aquela prata passa para ser purificada e receber o seu valor e ser valorizada. E o forno para provar o ouro. A caloria ainda é mais alta para o ouro. Tem que ser colocada no forno para tirar, para lapidar aquelas pedras preciosas, para depois de provada ter o seu valor. Antes de ser provada não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Pedra que vai para a vitrine só depois que passou por fogo. Pedra que é mostrada só depois que passou pelo calor do fogo. Depois que foi provada no fogo. E vejam, continuando, isso aí é a pedra, a prata e o ouro. Mas o Senhor Deus é quem prova o coração. É só Deus, é Ele que prova o coração. Olha a caloria que Noemi estava passando na terra de Moabe e dando testemunho da palavra de Deus. Veja como Deus honrou a Noemi. Veja como Ruth agarrou a Noemi, porque ela viu aquela mulher provada por Deus. E veja como que ela se apegou a Noemi. Então Ruth, ela viu o testemunho, o que a Noemi passou aqueles 10 anos que ela esteve ali, trabalhadeira, humilde, não se inclinava diante dos deuses de Moabe. Mas ela conhecia o Deus de Jeová, o Deus de Israel. E ela foi debaixo da bênção de Deus, que nem Abraão foi debaixo da bênção de Deus para o Egito. Ah, mas Abraão trouxe muita riqueza do Egito. E Noemi trouxe Ruth, da onde ia nascer o bendito Jesus Cristo, do ventre de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. E Noemi trouxe a riqueza
de Ruth, que foi aprovada por Deus. E veja quem foi a Ruth. Foi a geração de Davi, a bisavó de Davi. E a linhagem de Davi saiu o Jesus bendito, o Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. A riqueza que Noemi trouxe é muito maior do que a riqueza de Abraão. Vejam a riqueza que ela trouxe a Ruth. Deus mandou Noemi lá para provar Noemi, para trazer esse tesouro para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção de Deus. Que mulher. Olha que exemplo. O crisol é para provar a prata. E o forno é para provar ouro. Mas Deus, Jeová, é quem prova o coração humano, o coração do teu servo. Quando você está sendo provado por Deus, é Deus quem prova o coração. Não importa o que aconteça com você, não importa o que aconteça na sua vida, o que importa é que você tem que honrar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus provando. Bem-aventurado, disse Tiago, aqueles que são provados, pois que vencer a sua prova, as suas tentações, você vai ser honrado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6 de Ruth, capítulo 1, 6, diz assim: Noemi soube em Moabe, que a sua terra Belém, que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Todas as três. Vamos embora para lá, que Deus está abençoando a nossa terra. Vamos para lá. E veja, as duas noras estavam a caminho com Noemi. Mas Noemi deu aquele estalo nela, chegou e falou: não, deixa melhor te voltar. Ela partiu com suas duas noras, no versículo 7. E numa certa altura do lugar onde havia morado, eles seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: minha filha, é melhor vocês voltarem para seus pais, sua mãe, voltar para o seu povo, voltar para o seu Deus, né? Porque eu já estou velha, né? Ele não... Vocês podem estar liberados dos seus compromissos, que Deus vai abençoar muito vocês, porque vocês foram muito boas para os meus filhos. Vocês, né, podem arrumar outro casamento, casar direitinho, que está tudo certo. Tá? E vai com a bênção de Deus. Tá? E você veja que Noemi quis desligar dela. E ela fez o que era certo. Falou: não, pode casar, arrumar outro casamento e vocês estão livres para casar, vocês são novos ainda. Tá? E ela, veja, e que o Senhor abençoe, versículo 9, com a segurança de um novo casamento. Deus te abençoe. Então ela deu-lhe um beijo de despedida, e as três se abraçaram e choraram em alta voz, se despedindo ali. E vejam que foi muito emocionante, foi muito tocante a dor que elas estavam sentindo. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 10, então elas disseram: não, nós não iremos nos separar da senhora, isso não vai acontecer. As duas: nós queremos ir com a senhora,
para viver com o seu povo. Nós iremos com a senhora. Pelo que nós aprendemos esses 10 anos, e a senhora nos ensinou muito. Não tem como nós se desligar. O testemunho que a senhora deu foi muito forte para nós. Nós não iremos conseguir viver sem a tua presença. Veja como uma mulher de Deus, ela tem a unção do Espírito Santo. Nós não conseguimos viver, nós não estamos preparadas para viver distante da senhora. Vejo, as duas queriam continuar com ela. Ela estava em situação difícil. Noemi, porém, respondeu: não, minhas filhas, volte para os seus familiares. Aqui, louvado seja Deus. Volte para os seus familiares aqui em Moabe. E por que vocês viriam comigo? Qual o motivo que vocês viriam comigo? Tem, mas por que vocês viram? São novas. São novas, eu já estou velha. Né? Por acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornassem seus maridos? Você acha que isso pode acontecer? Louvado seja Deus. No versículo 12: não, minha filha, é melhor que vocês voltem, pois eu estou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite, ainda que eu casasse esta noite, e ter 2 filhos, o que acontecerá? O que acontecerá então se eu tivesse os 2 filhos? Louvado seja Deus. Por acaso vocês esperariam que eles crescessem? Olha bem. Quando ele fosse estar com 18 anos, 20 anos, ia estar também mais de 50. Você acha que os 2 filhos iam casar com mulher de 50 anos? Ele também não ia querer, né? Muito bem. Mas é claro que não, minha filha. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. O Senhor está contra mim. Ele está me provando. E isto me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Porque Deus está me provando. Mas vocês estão sofrendo, porque vocês estão em volta de mim. Desliga de mim. Vai cuidar da sua vida. E veja, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pedro, o que Pedro fala? Olha a palavra de Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Preste atenção o que Pedro fala para Noemi, fala para a igreja dele na época e fala na época nossa. Porque a palavra de Deus, ela serve desde Adão até Apocalipse. Não tem data. A palavra de Deus, ela não tem data. Então vejam, louvado seja Deus. Amado, não estranheis as ardentes provas que vem sobre vós, que nem veio para Noemi, para Ruth e para Orfa. Não estranhe as ardentes provas que vem sobre vós.
para vos tentar, para vos provar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Não estranhe, porque é Deus que está te provando o teu coração. Não importa a sua enfermidade, não importa a sua situação, Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Diante desse propósito de mim, Noemi, órfã, desistiu e voltou para a casa de seus pais. Mas Ruth bateu o pé. Ruth bateu o pé. Não. Pode ir. Eu não vou. Pode ir. Bateu o pé firme em seu propósito, em sua decisão. Ela estava decidida. Decidida. Pode fazer o que quiser. Vamos ver a palavra de Ruth? Olha, pode fazer o que quiser. Não vou desligar, não vou voltar. Não vou, eu vou com você. Fala, Ruth. Aí ela começou a chorar em alta voz. Outra vez. Então a órfã se despediu da sua sogra. Um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. E a órfã não tem nada de errado com ela, não. Deus abençoou a vida dela, não fez nada de errado. A decisão dela, da Ruth também podia voltar, que não tinha nada de errado. Muito bem. Vamos ver então a Ruth agora? E Noemi dizia: veja, Ruth, a sua cunhada tomou a decisão de voltar para o seu povo e para seus deuses. Volte você também para casa com ela. Faz isso. Sua cunhada vai indo embora. Ela está voltando para o seu povo, o seu Deus, vai casar direitinho de novo, a idade dela é baixa e tudo. Então, sem nenhum problema, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, você não está fazendo nada de errado. Versículo 16. Ruth respondeu. Porém, Ruth respondeu: minha querida sogra, não me proíba de eu ir com a senhora. Por favor, não faça isso. Não me proíba de eu ir e seguir a senhora. É assim que Deus quer a sua igreja. Jesus, não me proíba de seguir a ti e os teus mandamentos. E ela continuando diz assim: nem me peça para que eu te abandone, porque eu estou decidida. Aonde a senhora for, eu irei, e aonde a senhora morar, também morarei eu. A partir de agora, o seu povo é o meu povo, o seu povo será o meu povo. A partir de agora, o seu povo, Israel, é o meu povo. Veja, e o Deus, e o seu Deus será o meu Deus. Olha o que a Ruth fez com a sua sogra. A sua sogra não teve palavra para responder essa palavra que Deus colocou na boca de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Pode levar ela, Noemi. Pode levar ela, Noemi. Porque é do ventre dela que vai nascer Davi. É do ventre dela que vai vir a geração do meu filho Jesus.
que é da linhagem de Davi, pode levar. Noemi não teve palavra para responder aquilo que Ruth falou com a unção de Deus. Que mulher de Deus, que mulher, que palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aonde a senhora morrer, eu também morrerei, e ali serei sepultada. E tem mais, minha sogra, que o Senhor Jeová me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Só a morte vai nos separar. Olha, louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus quer que a igreja, louvado seja Deus, ame o seu Filho Jesus Cristo. É assim que Jesus Cristo deve de ser amado pela sua noiva, a igreja. Louvado seja Deus. Fala Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Evangelista Eugênio, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem? Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Ai, a luta que ela passou. Mas eu quero repetir o versículo 10 de Apocalipse, tá? 2, versículo 10. Não tenha medo, Ruth. Não tenha medo, Noemi. O que está prestes a sofrer, vocês vão perder os seus maridos, vão perder o seu emprego, vocês vão entrar em terra estranha, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, o que está prestes a sofrer. Ouçam. O diabo lançará alguns de vós na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições durante 10 dias. Mas se vocês permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Isso é para crente que não tem medo de enfrentar, de ser provado por Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. Então nós vemos, louvado seja Deus, não tenha medo, porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós vemos, louvado seja Deus, Ruth jurou em nome do Senhor para selar o seu compromisso firme com o Deus de Israel e com a Noemi. Vejam, eu sei, respondeu Boaz. Olha o que Boaz respondeu. Isso ela já chegou lá. Se preparou, veja como isso espalhou para o mundo inteiro. Olha quando a menina chegou lá. Olha o que aconteceu. Nós vemos em Ruth, capítulo 2, versículo 11. Para nós concluirmos. Olha o que o noivo falou para ela.
que ela estava lá trabalhando, catando lá espiga, estava lá buscando o seu alimento, trabalhando honestamente. E vejo, louvado seja Deus. Eu sei, respondeu Boaz, eu sei. Rutinha, você que está trabalhando no meu sítio aqui, esse Boaz é filho também de Raabe. É outra que Jeová foi buscar lá atrás da muralha. Ela estava lá atrás da muralha e creu no nome do Senhor Jeová. E creu, veja, Juízes capítulo 6, nos versículos 1 diz, olha, e os portões e a muralha de Jericó estavam fechadas, ninguém entrava e ninguém saía, porque Israel estava lá de fora e Jericó estava com o seu exército tudinho pelo lado de dentro. Raabe estava lá também. Raabe estava lá também. Mas ela estava debaixo de um juramento. Jura-me que quando você sair, voltar a alcançar, pegar, ganhar a cidade, conquistar a cidade, proteja a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, assim como fui boa com vocês. Seja bondosa, sejam bondosos com meu familiar. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Raabe salvou toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, foi com o filho dela que Ruth casou. Foi com Boaz, filho da prostituta, ex-prostituta, né? Raabe. Foi com o filho dela que Deus preparou esse casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, as duas mulheres não eram israelitas, mas Deus honrou tanto a Raabe como a Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, louvado seja Deus, para nós encerrarmos, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que disse Boaz? Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. Desde que o filho dela morreu, que era o seu marido, eu sei tudo o que você fez pela sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que seu marido morreu, eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. E vejo que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículo 10. O Senhor Deus é um refúgio para todos os que o buscam. E Ele não abandona ninguém, a ninguém que o busque a sua face. Então nós vemos, Ruth foi o seu povo, Noemi é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E veja, ela fez isso pelo causa do testemunho da Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, irmãos, e desse casamento de Boaz com a Ruth, tudo debaixo da presença de Deus, debaixo da mão de Deus. Deus a recompensou. E vejam que nasceu Obedes, que é o avô de Davi. Então nós vemos, louvado seja Deus, esta é a palavra de Deus. E Ruth foi a Ruth
e Noemi, ou Noemi e Ruth, representando todas as mulheres no mundo. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.